Olá, querido irmão e querida irmã, seja muito bem-vindo a mais uma hora do estudo. Hoje damos início ao nosso 12º estudo acerca da confissão de fé. Hoje estudaremos o nosso capítulo de número 7, a segunda parte, acerca do pacto de Deus com o homem. Hoje, na segunda parte, veremos do ponto 4 ao ponto de número 7. É bem rapidinho, é bem tranquilo, então acomode-se aí no seu lugar, pegue a sua Bíblia, não esqueça dela, porque ela é de extrema importância para o nosso estudo. Não se esqueça também de acompanhar todas as quartas-feiras, semanalmente, a nossa hora do estudo. Então, se você perdeu algum estudo, se você deixou passar algum estudo daqueles que ficou para trás, procura aí, bem aí embaixo, no canal da nossa igreja. Procure a playlist, a hora do estudo, e lá estarão todos os nossos estudos acerca da confissão, desde o primeiro até o que aconteceu na semana passada. Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto, vamos direto ao assunto. Vamos falar hoje, então, continuar falando sobre o ponto de o capítulo de número 7, que é acerca do pacto de Deus com o homem. Em primeiro lugar, o texto, o ponto 4, vai nos dizer: este pacto da graça é frequentemente apresentado nas Escrituras pelo nome de testamento, em referência à morte de Cristo, o testador, e é perdurável e a perdurável herança, com tudo que lhe pertence, legada neste pacto. Então vemos que, de maneira simples, tudo aquilo que é dito acerca do pacto, esta ideia de pacto, ela é retratada na Bíblia como Antigo e Novo Testamento. Nós veremos lá na frente, principalmente no último ponto, que não é algo novo e que nenhum se opõe a outro, mas nós vemos que há uma tratativa diferente. Vimos que o pacto das obras lá em Adão, ele não é obedecido, porque o homem desobedece a Deus e come daquilo que não poderia comer. Mas em Cristo Jesus nós temos a plena obediência, e aquilo que era tido como pacto das obras para o homem torna-se pacto da graça, porque o homem não faz nada para receber a salvação. Ele recebe a de Deus por exclusiva glória, por exclusiva vontade do Senhor. Ele não recebe porque ele fez algo bom aos olhos de Deus, mas ele faz porque Deus quer então que isto aconteça, a salvação aconteça, para o fim da sua própria glória, para o fim da própria glória de Deus. Então nós vemos que isto é retratado como testamento, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E nós vemos que então o pacto da graça, o Novo Testamento, é a consumação daquilo que é previsto no Velho Testamento. Logo após Adão e Eva pecarem e receberem o castigo por causa da sua desobediência, o próprio Deus promete ali em Gênesis 3 um salvador, promete alguém que derrotaria a serpente, pisaria na cabeça da serpente, e que seria o salvador daqueles que ali estão, que seria o salvador da humanidade. Então, em Gênesis 3, temos aquilo que é chamado de proto-evangelho, ou seja, é o início da apresentação daquilo que seria o Novo Testamento, daquilo que seria o pacto da graça. Jesus Cristo, então, é o realizador deste novo pacto, deste novo testamento. Cristo é o realizador e o consumador deste pacto das obras e pacto que é tido como Novo Testamento. E acerca disso, como referências bíblicas, como referência bíblica para o nosso texto, nós temos a seguinte leitura, ali em Hebreus 9, versículo 15 ao versículo 17, que diz o seguinte: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança aqueles que têm sido chamados. Porque, onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma
tem força de lei enquanto vive o testador. Então vemos que neste texto de Hebreus é nítido que Jesus Cristo é aquele que trouxe um novo testamento. E após a sua morte, este testamento então é entregue àqueles que devem o receber. E sendo entregue a eles, eles têm direito, então, a coisas que Cristo conquistou naquela cruz. Existem direitos neste Novo Testamento, existem direitos neste pacto da graça. Não é um pacto que beneficia a Deus, mas beneficia o homem totalmente, porque há salvação neste pacto da graça. Há vida eterna neste pacto da graça. E ele só é alcançado através da obra maravilhosa de Jesus Cristo. Não é o homem que alcança. Não é o homem que fala, opa, hoje eu acordei e vou buscar, então, o pacto da graça para a minha vida. Não é assim que funciona. Não é assim que as coisas acontecem. Não é assim que as coisas tendem a acontecer. Mas continuando, indo então para mais um ponto, o ponto de número 5. Um ponto um tanto quanto especial, e aí eu vou deixar um pouco grande para você, porque senão fica difícil a sua leitura, e eu sei que é, mas é um pedaço bem grande do ponto 5, que vai nos dizer acerca, então, ainda deste pacto, dizendo o seguinte: este pacto no tempo da lei não foi administrado como no tempo do evangelho. Sob a lei foi administrado por promessas, profecias, sacrifícios, pela circuncisão, pelo cordeiro pascual e outros tipos e ordenanças dadas ao povo judeu. E outros tipos, dadas ao povo judeu, prefigurando tudo Cristo que havia de vir. Ou seja, tudo aquilo que foi feito no Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo, aquele que era o cumprimento no Novo Testamento. Continuando. Por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e a vida eterna. Essa dispensação chama-se o Velho Testamento. Então, de maneira simples e direta, nós podemos ver e entender que o Antigo Testamento, ele aponta para Jesus Cristo. Ele aponta para aquilo que viria a acontecer em Jesus Cristo. E mesmo as pessoas não vendo Jesus Cristo, aquelas que viveram no Antigo Testamento, não podemos afirmar que elas não foram salvas, porque elas creram em Deus verdadeiramente. Elas creram no Senhor como seu Salvador, como a sua rocha, como a sua fortaleza. E se elas creram e pela fé, eles criam que Deus enviaria o seu próprio Messias, o seu próprio Cristo, o próprio Salvador, aquele que é o seu Filho. Então, ao crerem nisso, mesmo habitando na terra muitos anos antes de Cristo aqui pisar, morrer naquela cruz, eles recebem então a salvação por causa daquilo que eles creram verdadeiramente em seu coração. O pacto da graça age sobre eles no Velho Testamento através de profecias, através de sacrifícios. Ela age, a graça age, porque não é através do tempo, mas através da obra perfeita de Jesus Cristo. Mas há algo necessário nesta obra da graça. A fé. Fé no quê? A fé em Deus, a fé em Jesus Cristo. Há um só pacto da graça, com dois modos, então, meu irmão, para você entender, com dois modos diferentes de administração. Um no Velho Testamento e outro no Novo Testamento. O pacto da graça é um só, mas ele é apontado de maneiras diferentes. Ele é feito e mostrado e dito de maneiras diferentes. Mas ele é um pacto só. Como eu disse anteriormente, não pensa que um se opõe ao outro. Olha, a lei é uma coisa, a graça é outra coisa. Elas não se dão, elas se bicam, elas se opõem. Não. As duas apontam para o pacto da graça. As duas apontam
para o Deus maravilhoso. As duas apontam para a salvação. Mas não que a lei nos salva, não é isso. Mas a lei nos mostra quem nós somos e quem o nosso Deus é. Mostra também que não podemos nos salvar obedecendo ela, porque em qualquer momento da nossa vida nós estamos desobedecendo algum ponto da lei. Mas ela aponta para Cristo, aquele que a obedeceu perfeitamente, e a obedecendo perfeitamente, ele pode dar vida eterna para os outros, porque o seu sangue derramado naquela cruz salva o mais sujo, o mais pobre de todos os pecadores. O Messias, então, nós temos que entender que é o centro de ambos os estágios do pacto da graça, tanto o Velho quanto o Antigo Testamento. Jesus Cristo é o centro, então, deste pacto. O Espírito Santo operou tanto no Velho como no Novo Testamento para emergência, implantação e efetivação do pacto da graça. Sem o Espírito Santo, nada disso teria acontecido. Sem o Espírito Santo, nada dessas coisas haveriam de existir. Então, vamos para nossas referências bíblicas acerca deste ponto de número 5, perdão. Vamos lá. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus 1, 1 e 2. Continuando a carta de Paulo aos Romanos 4, versículo 11, nos diz assim: E recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé, que teve quando ainda era incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. Olha, Paulo apontando então para algo feito no Antigo Testamento, que é mostrado no Novo Testamento e que faz parte deste pacto da graça tão maravilhoso. Não é a marca da circuncisão que faz alguém ser salvo, mas ali naquele momento da história, aprove a Deus a usar a circuncisão para distinguir o seu povo. E isso faz parte do pacto da graça. Mas como Estevão diz para os judeus no seu interrogatório, naquele momento onde ele está falando, ele está expondo e mostrando que Jesus Cristo é o Senhor, ele diz que aqueles homens que ali estão no Sinédrio, eles são homens incircuncisos de coração. Eles podem até ter a marca no corpo deles, mas no coração não há salvação. Eles não reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, por isso que nós vemos que não é um ato para a salvação, mas é um ato que aponta para Jesus Cristo, que é o mediador, que é o centro, que é aquele que é a salvação, que é o mediador do pacto das obras. Então, continuando, temos mais referências bíblicas. João 8,56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Cristo dizendo isso muitos anos depois de Abraão. Os judeus até se perguntaram: como assim você fala que viu Abraão? Você tem 30 anos, você tem pouco mais de 30 anos, e como fala que viu Abraão? Ele o viu porque ele é o Deus eterno, porque ele é o mediador do pacto da graça, porque ele é aquele que tudo criou e tudo sustenta, e que habitou na terra para salvar, para ser mediador do Novo Testamento, do pacto da graça. Continuando, Gálatas 3, do versículo 7 ao 9 e o versículo 14. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Olha que mensagem maravilhosa.
Abraão vê o dia do Senhor, Abraão recebe a bênção de ser aquele que daria início a um povo especial, que lá na frente nasceria o Cristo deste povo, de Judá vem Jesus Cristo, linhagem de Abraão, e que dessa linhagem vem o Salvador para salvar homens de toda raça, de toda tribo, de toda língua, de toda nação. Ali então nós vemos que em Abraão há promessa de que a salvação seria também para os gentios. E glórias a Deus por isso, meu irmão, porque em Abraão se inicia uma obra maravilhosa, um pacto da graça maravilhoso, que se revela de maneiras distintas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas que por graça divina tem a mesma finalidade, a glória eterna, a vida eterna, a glorificação e adoração de Deus, o senhorio e o poder de Jesus Cristo, mas que traz um benefício enorme para o homem, que é a salvação eterna. E indo então para o nosso último ponto, e eu não lembro se lá na frente eu disse que era até o ponto 7, acabei me confundindo, desculpe-me, mas é até o ponto 6, o nosso último ponto. E para deixar mais fácil para quem está lendo, eu vou aumentar aqui então o nosso slide. Vamos então ao ponto de número 7, o último ponto desta noite. Sobre o Evangelho, quando foi manifestado Cristo, a substância, as ordenanças pelas quais este pacto é dispensado são a pregação da palavra e a administração dos sacramentos, do batismo e da ceia do Senhor. Por essas ordenanças, posto que poucas em número e administradas com maior simplicidade e menor glória externa, o pacto é manifestado com maior plenitude, evidência e eficácia espiritual a todas as nações, aos judeus bem como aos gentios. É chamado o Novo Testamento. Não há, pois, dois pactos da graça diferentes em substância, mas um e o mesmo sob várias dispensações. Elias, eu não entendi nada, muito difícil. A realização e a administração do pacto da graça são coisas cristocêntricas. Elas apontam para Cristo. Cristo é o mediador, Cristo é o centro deste pacto. A realização e a administração deste pacto procedem de Cristo. O pacto da graça, que inclui a humanidade, é diferente dos pactos anteriores, celebrados com e para os judeus. De fato é diferente. De fato, existe algo diferente. O Novo Testamento mostra coisas novas. Mostra coisas novas? Como assim, Elias? Jesus Cristo é aquele que veio derramar o seu sangue e dar uma nova aliança, dar um novo pacto, dar um novo testamento. Mas Elias, então aquilo que acontece no Antigo deve ser jogado fora? Não, porque faz parte da mesma ideia. É um estágio diferente de administração, mas é só um pacto da graça. Então a lei e a graça, né, a lei e a salvação em Cristo Jesus, elas não se opõem, elas andam juntas, elas glorificam a Deus. Então você precisa entender que há só um pacto em estágios diferentes. Aprove a Deus revelar de tal modo no Antigo Testamento e de tal modo no Novo Testamento. Agora em Cristo Jesus há a salvação, o sangue derramado é o sangue da nova aliança. Nós fazemos isso em memória de Cristo ali na Santa Ceia. Nós comemos então o pão que representa o corpo e bebemos do cálice que representa o sangue de Jesus Cristo, que é o sangue da nova aliança. Mas o pacto da graça, ele é igual tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele é o mesmo pacto. Ele só muda a forma de aplicação, os estágios são diferentes. Por isso, então, que para os gentios há salvação. Não é exclusiva do judeu a salvação, porque o Novo Testamento está aí para ser aplicado ao coração, até mesmo do gentio. O povo de Deus, que foi o povo escolhido,
pode pensar que é somente para eles a salvação, mas Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, veio para salvar todos aqueles, independente de nação, independente de raça, independente de língua, veio salvar todos aqueles que professam verdadeiramente ser Ele Senhor e Salvador. Indo então para o nosso final deste estudo, nossas referências bíblicas. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 17. Porque tudo isso tem sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Tudo do Antigo Testamento aponta para o senhorio de Jesus Cristo. Aponta para Cristo. Cristo é o centro da palavra. Não tem como a palavra não apontar para Ele. Então tudo aponta para Cristo. Porque tudo tem sido sombra, tudo não passa de sombra para o senhorio de Jesus Cristo. 2 Coríntios 3, do 9 ao 11. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Vemos então que Paulo, neste contraponto em 2 Coríntios, diz perfeitamente acerca do Novo Testamento e acerca do Antigo Testamento. Aponta para algo glorioso no passado, mas aponta para algo muito mais glorioso no presente. A nova aliança. O que era uma glória, como eu posso dizer, com vencimento, é agora substituído por algo que tem uma glória permanente, uma glória eterna. Algo que era maravilhoso antigamente é muito mais maravilhoso agora. O pacto é um só. O pacto glorifica a Deus, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Mas no Novo Testamento há algo perfeito, há algo eterno, há algo que não pode falhar, que foi o sacrifício de Jesus Cristo. Efésios 2, do 15 ao 19. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, tanto para o gentil quanto para o judeu. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Seja judeu, seja gentil, tem acesso ao Pai por causa de Cristo. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus. Em último lugar, para terminarmos o nosso estudo acerca do pacto de Deus com os homens. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se Cristo é Senhor, se Cristo é Salvador, se verdadeiramente o seu coração professa isso, você é herdeiro segundo a promessa. Você é descendente de Abraão, mesmo não sendo judeu, mesmo sendo de uma linhagem tão gentílica, há salvação para ti, porque a salvação é através de Jesus Cristo, que morreu por aqueles que ele amou, por aqueles que ele chamou, por aqueles que ele escolheu para serem herdeiros segundo a promessa. O pacto da graça, meu querido irmão,
ele não é exclusivo do Novo Testamento. O pacto da graça, ele é, então, da Bíblia inteira. O Antigo Testamento aponta para o pacto da graça. O Antigo Testamento aponta para, então, algo especial. O Antigo Testamento, meu querido irmão, não podemos fazer essa diferença. Olha, o Novo Testamento é graça, é coisa boa, o Antigo Testamento é lei, é coisa ruim. Não. Tudo glorifica a Deus. As Escrituras por inteiro glorificam a Deus. Então não podemos fazer essa diferença e divergência. Devemos agradecer ao Senhor pela revelação do Velho e do Novo Testamento e entender que Jesus Cristo é o mediador do pacto da graça e que sem Ele não há salvação e que sem Ele não há herdeiros da promessa. Que Deus te abençoe grandemente. Semana que vem teremos um estudo especial, se Deus assim nos permitir. Reverendo Camargo estará conosco na hora do estudo. Então, eu quero te dar um grande abraço. Espero que esse estudo, até aqui, todos os que nós estudamos, tenham sido bênção para você. Tenham servido para te animar no meio desta caminhada. Que este estudo glorifique a Deus, mas que edifique a sua vida, dando-lhe crescimento espiritual e um crescimento teológico. Que Deus te abençoe grandemente e te dê uma ótima noite de sono. Que Deus te guarde e não perca as nossas programações aqui na Unida TV. E até semana que vem. Que Deus te abençoe grandemente.